Pessoal, as homenagens para aqueles que já partiram foram organizadas e reunidas em uma única data pela Igreja Católica há mais de um milênio. E na América Latina, elas são uma mistura que tem origem europeia, mas também possui expressões indígenas. Para falar sobre essa data da grande expressão, vamos conversar com Aracy Couvero, que é artista visual e mestre em artes visuais. Oi, Aracy, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço o convite. Aracy, como surgiu o Dia de Finados e o hábito de rezar pelos mortos? Bom, o Dia de Finados tem relatos desde o século I depois de Cristo, e onde encontraram indícios de que nas construções mortuárias de que já haviam orações para quem nelas estavam enterrados, né? No século XI, o Papa Leão IX estabeleceu que deveria ser criado um dia para que se rezasse pelos finados. Mas o Dia de Finados mesmo só foi instituído no século XI, no dia após o Dia de Todos os Santos. Porque o Dia de Todos os Santos foi instituído para todos aqueles santos que não tinham um dia específico para si. E o Dia de Finados foi instituído um dia depois para todas aquelas almas que não tinham quem rezasse por elas. Então, nós deveríamos rezar por todas para que todas tivessem uma ajuda espiritual para poder expiar seus pecados e encontrar a absolvição. Então, isso é sempre lembrado todos os anos, inclusive em 2014, no Ângelus de Dia dos Finados, o Papa Francisco falou sobre isso, que nós deveríamos ter uma maneira a melhor ajuda espiritual que nós podemos dar para aquelas almas necessitadas, não só lembrar dos nossos, mas também de todos aqueles que não têm quem lembrem por elas, não é? Uhum. E como a América Latina toda, ela tem uma colonização ibérica, portuguesa, espanhola, toda a nossa colonização vem de países católicos, cristãos, né? Então, houve um sincretismo, que a gente chama, que é uma mistura da religião católica com as tradições dos nativos, dos indígenas que habitavam aqui. E assim se formou as tradições que nós temos atualmente, né? Durante o meu trabalho de mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer melhor as tradições mexicanas, onde eles fazem, a gente conhece como uma festa, parece uma festa para nós, mas eles não entendem dessa maneira. Para eles é uma celebração, é um momento de reencontro, de comunhão, é uma data onde eles têm a oportunidade de reencontrar os seus falecidos, né? Um momento de comunhão com eles. Então, eles têm todo um ritual que inclui elementos que nós também usamos. Flores, velas, com os mesmos significados de iluminação, de decoração, né? E dentro do próprio México, esses elementos e essas maneiras de celebrar variam. Uhum. Essa festa de noite com velas que a gente normalmente vê, eu tenho um filmezinho de animação que saiu há pouco tempo também, que é o Viva, A Vida é uma Festa, numa região específica, que é a de Oaxaca, que é de noite, que eles vão nos cemitérios, eles fazem vigília, mas eles também fazem aqueles altares em casa, né? Então, eles têm alguns elementos, como a vela, que a gente também usa, que é um guia espiritual. As flores também, que servem de caminho, adorno para
para que aquela alma venha, mas que ela também possa voltar para o seu lugar. E são elementos que a gente usa também, né? Horaci, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Durante esse seu mestrado, essas suas pesquisas, ficou assim alguma pista de que esse desconhecido, porque a gente fala assim, todo mundo acha que o outro lado é maravilhoso, porque lá a gente vai evoluir, tem muitas teorias. Mas esse medo do desconhecido é esse que faz as pessoas celebrar esse dia? Tem alguma coisa por aí ou não? O meu trabalho de mestrado e de graduação partiu justamente do meu trabalho de luto, uma perda pessoal, né, a partir da morte do meu pai. Então, tudo isso partiu da minha mudança de percepção pessoal a partir da morte. Então, eu não sei o que nós podemos encontrar depois disso, sabe? Mas talvez o principal é a maneira como nós encaramos isso, como nós encaramos a morte. Não talvez o que nós vamos encontrar depois, mas todo esse medo que nós temos para chegar até a morte, encarar ela como um fim, mas não como uma parte da vida. Eu acho que elas são inerentes, elas são interligadas, elas são parte uma da outra. Então, eu acho que a gente não deveria ter tanto medo da morte, encarar com tanto pesar. Simplesmente é um ciclo. Tanto que os mexicanos fazem aquele pão redondinho, porque eles encaram a morte como um ciclo. A vida é cíclica, porque a gente nasce e a gente morre. Tudo tem que ser assim, entende? Então, essa minha percepção mudou dessa maneira, não encarar tanto como aquilo um final, uma coisa tão definitiva. Tanto que a ideia deles, que o princípio de toda essa celebração deles é que enquanto você se lembrar da pessoa, enquanto a memória dela permanecer viva, ela permanece viva de certa maneira. Então, é uma maneira de tu eternizar de certa maneira. Tu te mantém eterno depois que tu... depois que tu morre, entendeu? Então, mesmo que tu não saiba o que vai acontecer, tu sabe que enquanto se lembrarem de ti, tu vai permanecer ali, tu permanece vivo de certa maneira. Minha querida, por que é tão comum o uso da cor preta, os tons cinzas, assim, nessa data? Na cultura ocidental, o preto no luto tem uma origem desde a Roma antiga. Os povos romanos usavam togas pretas mais simples em situações de luto, porque seria uma cor associada à falta de luz, à tristeza pela perda de um ente querido, né? Já no Oriente, eles usam o branco, porque seria a necessidade de estar em silêncio, em reflexão e em paz num momento difícil. O que se percebeu com o tempo é que em casos de mortes violentas ou de atos muito violentos, as pessoas têm optado por usar o branco como um pedido de paz nesses momentos de luto também. Então, tem ocorrido um pouco essa mudança nos hábitos na cultura ocidental também, mas o uso do luto, o preto no luto, vem desde a Roma Antiga. Agora, uma questão também que eu fico curiosa. Vamos supor que no mundo, todo mundo vai morrer pela idade, pelo tempo, envelheceu como a rainha que encantou, né? Aquela ali encantou, porque morreu encantada, vamos dizer assim. Nos países orientais, a gente vê os japoneses, por exemplo, a cultura deles é muito diferente da nossa. Eles têm um cuidado muito grande com o idoso e eles têm um cuidado com essa pessoa
que vai ficando idosa em todas as suas fases, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Esse cuidado, esse apreço, essa cultura deles, será que esse tipo de comportamento faz o coração ou a tristeza ser menor do que para nós aqui ocidentais? Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa também, como tu encara tudo isso. Essa semana, por exemplo, uma amiga perdeu a avó dela de 98 anos. Ela me disse que ela sabia que a avó dela, o cérebro, a cabeça dela funcionava, ela estava lúcida, mas o corpo já não funcionava tão bem. E ela me disse que ela sabia que a avó dela ia morrer logo, mas mesmo assim ela sentia aquilo. Então, por mais que eu acho que o fato de você saber que você não vai ver a pessoa todo dia mais, é uma ausência definitiva para nós, torna aquilo mais triste. Eu acredito que talvez isso dificulte um pouco a aceitação da morte, sabe? Uhum. Mesmo que a gente saiba que aquela pessoa viveu todo aquele tempo, que ela teve todo aquele cuidado. Eu não sei se isso facilita. Eu acho que depende muito de como cada pessoa encara isso. E que o Pai Eterno nos proteja, né? Dá um alento aqui para o nosso coração. Araci, sim, muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom feriado. A você também. Um abraço. Tchau, tchau.